Imagina a seguinte situação. Você está na sua unidade básica de saúde quando de repente é chamado pela equipe para avaliar um paciente que ele está desacordado. Meu Deus, o que eu faço agora? Chamo um médico, né? Socorro! Nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre o reconhecimento do paciente irresponsivo e qual seria a sequência correta para a gente iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar da maneira eficaz. Como funcionaria a avaliação inicial? O primeiro passo é avaliar a segurança do local, checar a segurança da cena. Ah, mas se eu estou numa unidade básica de saúde, eu estou numa unidade intra-hospitalar, eu já estou seguro, eu concordo com vocês. Agora, por que eu digo em relação a checar a segurança do local? Imagina só, eu estou numa via pública, eu estou na rodovia, eu estou na estrada e eu vejo que um paciente acabou de ficar desacordado, ele desmaiou, perdeu a consciência. Nesse momento, se eu me preocupar diretamente com aquele paciente, eu posso ter um risco de ter 2 pessoas no meio da rodovia desacordadas. Porque eu posso morrer atropelado. Então isso não faz sentido, pessoal. Tá? Então, primeira coisa, checar a segurança do local. Logo em seguida, eu preciso verificar a responsividade do meu paciente. Coloco as 2 mãos nos ombros e chamo pelo paciente para avaliar se ele está responsivo ou não. O paciente está irresponsivo, eu não tenho uma boa resposta. Nesse momento eu coloco ele em decúbito dorsal e imediatamente eu chamo por ajuda. O que eu preciso nessa ajuda? Eu preciso de alguém que tenha um pouco de conhecimento na parte do suporte básico de vida ou algum outro socorrista que pode estar me auxiliando e também preciso que tragam para mim o aparelho desfibrilador externo automático. Isso se eu estiver numa unidade básica de saúde ou caso eu estiver na rodovia. Claro, se eu estiver no hospital, o que eu vou ter ali provavelmente perto de mim vai ser o carrinho de parada. A gente já vai comentar em relação ao carrinho de parada, os passos são os mesmos. O próximo passo é eu verificar se o paciente está com presença ou não de pulso. Então, eu vou colocar a mão aqui no pulso radial do meu paciente? Não, eu preciso verificar o pulso central. Qual que a gente prioriza? O pulso carotídeo. Detalhe, essa avaliação do pulso, ela é junta com a respiração. Então, o que eu realizo é eu aproximar o rosto da boca do meu paciente e verificar de forma simultânea se eu tenho presença de pulso, colocando os dedos na região carotídea daquele paciente, não excedendo 10 segundos. E ao mesmo tempo estou encostando o rosto na boca dele para avaliar se ele está tendo respiração e no momento avaliando o tórax dele se eu estou tendo expansibilidade torácica. Meu paciente não está responsivo e eu não tenho presença de pulso. Nesse momento eu defino o diagnóstico que meu paciente se encontra em uma parada cardiorrespiratória. Identifiquei que ele não está responsivo. Logo em seguida eu preciso imediatamente realizar as compressões cardíacas. Isso faz muita diferença na vida do seu paciente. Como eu realizo essas compressões cardíacas? Eu posiciono as mãos no centro do tórax, uma sobre a outra, bem no local do externo, na linha intermamilar. Eu preciso realizar compressões efetivas. Então, para isso, eu posso pensar em 5 coisas importantes. As compressões eu faço com a mão, então eu posso pensar em 5 coisas importantes. A primeira delas é em relação à frequência dessas compressões cardíacas. Eu preciso realizar compressões de 100 a 120 por minuto. Essa é a frequência correta. Segundo passo importante seria em relação à profundidade. Então, eu preciso afundar aquele tórax entre 5 a 6 centímetros de profundidade. Agora, o terceiro ponto é que após cada compressão, eu preciso ter o retorno completo do diâmetro do tórax. Vamos voltar lá na fisiologia. É na diástole onde as coronárias vão fazer aquele enchimento. Então, caso eu estiver fazendo compressões e não permitir o retorno completo do tórax, na verdade eu não estou ajudando o meu paciente. Tá? Quarto passo, ele não entra como se fosse um protocolo, porém eu preciso levar ele sempre priorizado também. Seria, se possível, a cada 2 minutos eu estar trocando quem está realizando essas compressões. Isso daqui é muito importante, porque perceberam que eu falei para vocês o que é importante naquele paciente que está em parada? São as compressões. Eu não posso fazer uma compressão ineficaz. E eu acho que é meio difícil de você ficar mais de 2 minutos em cima do teu paciente trabalhando e realizando essas compressões. E por último, em hipótese alguma eu posso ficar por mais de 10 segundos sem estar fornecendo as compressões da maneira eficaz. Bom, estou fazendo as minhas compressões de forma eficaz. Outra coisa que eu me preocupo são as vias aéreas do paciente. Vias aéreas em relação à intubação não, seria
a utilização do dispositivo bolsa válvula máscara. Então eu tenho aqui o meu ambu e vou estar mostrando para vocês qual que é a forma correta de ventilar o meu paciente. Eu preciso colocar uma máscara que seja adequada para cobrir nariz e boca daquele paciente. Logo em seguida, eu vou realizar a nossa querida técnica do C e do E. O C para comprimir e vedar bem essa máscara e o E para realizar uma extensão cervical. E nesse momento eu vou estar realizando as ventilações. Eu realizo uma ventilação no sentido aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. E qual é a frequência das compressões e ventilações? Eu posso estar realizando 30 compressões para 2 ventilações. Então, nesse momento, o primeiro socorrista que está realizando as compressões cardíacas realiza 30, ele para e, nesse momento, quem está na ventilação vai realizar a técnica do C e do E, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. E como seria a forma assincrônica? O socorrista que está fazendo as compressões, ele continua realizando as compressões sem parar, de forma interminável, de 100 a 120 compressões por minuto. E o socorrista que está nas ventilações, com o bolsa válvula máscara, ele vai estar realizando uma ventilação a cada 6 segundos. Perfeito, estou fazendo compressões e ventilações de maneira eficaz. Agora, por quanto tempo eu vou estar realizando isso? Lembram que naquele início, quando eu reconheci que meu paciente está em parada cardiorrespiratória, eu chamei por ajuda e solicitei o DEA? O nosso DEA chegou. É até esse momento que eu vou estar realizando compressões e ventilações eficazes. Porque a partir do momento em que eu tenho o meu DEA, eu preciso verificar o ritmo. E olha só, o lado bom do DEA é que ele faz tudo pela gente. Ele verifica o ritmo, ele avisa se ele é chocável ou não, e inclusive ele faz o compasse para a gente estar realizando essas compressões. Bom, vou explicar para vocês como que funciona o nosso DEA. Esse DEA aqui, para vocês terem uma contextualização, ele serve para treinamento, tá? Então não vamos fazer choque em ninguém vai parar aqui no meio, fica tranquilo. Então, uma vez que eu recebo ele, preciso primeiro colocar as pás autoadesivas. Isso aqui é bem tranquilo. As próprias pás autoadesivas, elas vêm sinalizando onde é o local onde eu devo adequá-las para colocar. Então, a primeira, nesse caso, eu estou colocando aqui no hemitórax direito e a segunda na parte anterior do hemitórax inferior esquerdo. Uma vez com as pás autoadesivas colocadas sobre o paciente, eu ligo o meu DEA. E nesse momento eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Ligar para ajuda. Abrir a embalagem dos eletrodos e colar os eletrodos no tórax do paciente. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Tratamento com choque indicado. Carregando. Afaste-se do paciente. Realizar tratamento. Pressione o botão laranja agora. Tratamento com choque realizado. Realize a RCP. Faça 30 compressões. Beleza. Então, perceberam que eu coloco as pás no paciente e o nosso DEA ele faz tudo por nós. Ele vai falando pra gente colocar essas pás, ele fala pra gente se o ritmo ele é chocável ou não. E o momento é que eu tenho 2 botões, um para ligar o DEA e o outro que realizaria o choque. O próprio DEA carrega, o próprio DEA avisa pra gente tirar e afastar as mãos do paciente para estar realizando o choque. Beleza, Vinícius. Se eu estou numa unidade básica, eu estou numa rua, eu já sei o que fazer, eu já sei como que funciona, é com o DEA. E se eu estiver num hospital, numa UPA, a única coisa que eu tenho à disposição é um carrinho de parada. Bom, nesse momento, no intra-hospitalar, tendo o carrinho de parada em mãos, vocês vão perceber que ele tem as pás. E essas pás eu vou colocar no peito do paciente, no mesmo local onde eu coloco as pás autoadesivas do DEA. No momento em que eu coloco as pás no peito do paciente, eu vou verificar o ritmo. E nesse momento, dependendo do ritmo, se ele for chocável ou não, eu indico o choque e a partir daqui eu entraria no que seria o suporte avançado de vida cardiovascular. Fiquem tranquilos, porque nós vamos deixar para vocês no final da aula o PDF com fluxograma do suporte avançado de vida cardiovascular, explicando certinho, passo a passo e o fluxograma. E futuramente, quem sabe, podemos ter inclusive algum curso separado, algum módulo específico sobre suporte avançado de vida cardiovascular.